Vamos lá, vamos continuando a nossa leitura. A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Um livro excelente de alguém que conseguiu captar bem a alma feminina, relembrando esse livro e esse romance precisa ser colocado no seu momento, na sua época, porque às vezes a gente tem uma leitura com o olhar daqui, do nosso tempo, e as coisas são bem diferentes, né, para essa pessoa, para essa personagem lá atrás, no seu tempo histórico. Vamos lá então? Já li a primeira parte, terminei no episódio anterior de ler a segunda parte, que chama-se Sofrimentos Desconhecidos, e agora vou para a terceira parte, que chama-se Aos 30 Anos. Estou na página 107. Então, vamos fazendo aqui a leitura e algumas reflexões também. Vamos lá então? Muito bem. Ó, página 107, Aos 30 Anos, terceira parte. Um moço de grande futuro e que pertencia a uma dessas casas históricas cujos nomes estarão sempre, mesmo a despeito das leis intimamente ligados à glória da França, encontrava-se no baile em casa da senhora Firmiani. Essa senhora Firmiani, aqui no contexto, cujo nome serve de título a um dos contos de Balzac, era um modelo de virtude e bondade. Então, uma pessoa que realmente está ali no conto, já foi utilizado, essa pessoa já foi utilizada, né, esse nome, num dos contos de Balzac. E ele traz novamente aqui a senhora Firmiani. Essa dama havia lhe dado algumas cartas de recomendação para 2 ou 3 de suas amigas em Nápoles. O senhor Carlos de Vandenesse, esse Carlos de Vandenesse é personagem que também aparece em uma outra situação chamada Uma Estreia na Vida, onde processa o irmão Félix Vandenesse com assistência de Desroches. Mais tarde há de desposar Emília de Fontaine, a orgulhosa heroína de O Baile de Soos. Isso aqui são anotações de rodapé que eu preciso trazer para você localizar aqui. Então esse senhor, o senhor Carlos de Vandenesse, assim se chamava o rapaz, recuperando a história, porque nós estamos acostumados com os nossos personagens, Júlia, o padre, o marido, o Vitor, né? Ou eventualmente aquele grande apaixonado que agora faleceu, o inglês, ou de repente a filha de Júlia que aparece, a Helena. Agora apareceram novos personagens, gente. Um moço de grande futuro, que é esse senhor Carlos de Vandenesse, que é de uma família importante na França. Bom, esse Carlos de Vandenesse, assim se chamava esse rapaz, o rapaz, vinha agradecer-lhe e apresentar suas despedidas. Apresentar despedidas a essa senhora Firmiani. E agradecer-lhe também porque ela, vamos ver aqui ainda no nosso escrito aqui, essa senhora Firmiani, havia lhe dado a esse rapaz algumas cartas de recomendação para 2 ou 3 de suas amigas em Nápoles. Muito bem. Então, esse rapaz veio apresentar suas despedidas e agradecer-lhe. Depois de ter desempenhado brilhantemente várias missões, Vandenesse tinha sido, havia pouco, designado para servir como um dos ministros plenipotenciários enviados ao Congresso de Laibach e queria aproveitar a viagem para estudar a Itália. Vamos pegar aqui o Congresso de Laibach, que está ali em cima, né? Em que se discutiram os meios a serem empregados contra o carbonarismo na Itália, durou de 8 de janeiro até dia 12 de maio de 1821. Há aqui outro erro de cálculo do autor, do Balzac, aqui nas notas de rodapé, que neste capítulo declara ter a sua heroína 30 anos. Ora, no precedente, decorrido lá em 1820, no capítulo anterior, ou melhor, em 1823,
como mostramos na nota de página 86, ela tinha 26. Então como é que agora a moça vai ter 30 anos? Aqui é uma ligeira confusão do Honoré de Balzac, que não fez os cálculos direitinho. Mas vamos lá, porque o livro é muito bom, não vamos nos perder por essas pequenas dificuldades do autor. Bem, então esse Van den Ness tinha sido, havia pouco, designado para servir como um dos ministros plenipotenciários, um cara que vai só fazer um trabalho lá, enviados ao Congresso de Laibach, e queria aproveitar a viagem para estudar a Itália. Lembre-se, me parece que ele está sendo encaminhado para Nápoles. Essa festa, a festa que a senhora Firmiani estava lidando, era uma espécie de adeus às distrações de Paris e essa vida rápida, a esse turbilhão de pensamentos e prazeres que tanto se calunia, mas ao qual é tão delicioso a gente se entregar. Então esse rapaz, habituado havia 3 anos a visitar as capitais europeias e a deixá-las ao capricho de sua carreira diplomática, Carlos de Van den Ness tinha, contudo, pouca coisa a lamentar saindo de Paris. As mulheres já não lhe causavam impressão alguma, fosse porque encarasse uma paixão verdadeira como ocupando muito espaço na vida de um homem político, fosse porque as mesquinhas ocupações de uma galanteria superficial lhe parecessem vazias demais para um espírito forte. Todos nós temos grandes pretensões à força de espírito. Olha que sacada, que frase legal, ó. Todos nós temos grandes pretensões à força de espírito. A gente espera muito da nossa força interior, digamos assim. Vamos lá? Na França, nenhum homem, por medíocre que seja, consente em passar simplesmente por espirituoso. Por isso, Carlos, apesar de moço, tinha apenas 30 anos, acostumara-se já filosoficamente a ver ideias, resultados, meios onde os homens de sua idade notam sentimentos, prazeres e ilusões. Digamos que ele é um cara assim mais maduro para a idade que tem. 30 anos para ele, ele consegue, vamos dizer, colocar metas na sua vida e ver a vida de uma maneira diferente que não o jeito como os outros homens da idade dele vinham, que é o flerte, que é sair, que é passear, beber e tudo mais. Mas vamos lá, vamos ver se nós estamos corretos nessa análise. Recalcava, no fundo de sua alma, que a natureza criara generosa o calor e a exaltação natural aos jovens. Procurava ser um frio calculista, esforçava-se por empregar em boas maneiras, em formas amáveis, em artifícios de sedução, as riquezas morais que recebera do acaso. Verdadeira tarefa de ambicioso, triste papel empreendido com o fim de atingir aquilo a que chamamos hoje uma bela posição. Deixa eu traduzir isso aqui, imagino. Sabe aquele jovem, você encontra aí, eu já encontrei muitos já por aí, aquela pessoa que é ambiciosa para fazer dinheiro, ambiciosa por um cargo, a gente ambiciosa por uma alta posição social, então o sujeito é focado nisto. Né? Trabalhador, assim, nesse sentido. Ele lançava um último olhar aos salões onde se dançava. Antes de sair do baile, queria sem dúvida gravar-lhe a imagem como um espectador que não abandona seu camarote no ópera sem ter assistido ao quadro final. Quer dizer, ele queria sorver ao máximo ali dali, porque ele ia viajar, então aquilo tudo ficaria na sua cabeça como uma boa memória. Mas, ao mesmo tempo, por um desejo fácil de compreender, o senhor de Van den Ness examinava aquele conjunto puramente francês,
o brilho e as figuras risonhas daquela festa parisiense, aproximando-as em pensamento das fisionomias novas, das cenas pitorescas que o aguardavam em Nápoles, onde tencionava passar alguns dias antes de assumir seu cargo. Parecia comparar a França, tão mutável e tão sem segredos para ele, a uma terra cujos costumes e sítios apenas conhecia por informações. Informações contraditórias ou por livros, na maioria mal feitos. Algumas reflexões bastante poéticas, mas hoje já muito vulgares, passaram-lhe então pela mente e corresponderam, sem que o soubesse, talvez, aos desejos secretos de seu coração, mais exigente que entediado, mais desocupado que indiferente. Página 109. Aqui estão, dizia consigo, as mulheres mais elegantes, mais ricas, mais importantes de Paris. Então veja que é uma festa, meio que de despedida para ele, onde havia, imagina pela descrição aqui, muitas mulheres ali circulando. Provavelmente também cavalheiros nesta festa desta madame. Pois bem, e ele, aqui estão as celebridades do dia, nomes famosos da tribuna, celebridades aristocráticas e literárias. Ali, artistas, acolá, homens poderosos. Toda essa turma, toda essa galera ali naqueles salões ou naquele salão, curtindo a festa. E continua com o personagem pensando. E, contudo, só vejo pequenas intrigas, amores natimortos, sorrisos que não dizem nada, orgulhos sem causa, olhares sem chama, muito espírito, mas prodigalizado sem finalidade. Sabe aquela festa? Aquela festa das aparências, como a gente vê muito por aí é aqui. Todos esses rostos brancos e corados procuram menos o prazer que distrações. Nenhuma emoção é verdadeira. Se procuramos apenas plumas bem colocadas, gases leves, lindos vestidos, mulheres delicadas, se consideramos a vida apenas como uma crosta superficial, eis aqui nosso mundo, que é aquele mundo da sociedade, não é? Que a gente vê com bastante facilidade por aí. Continua ele. Contentemo-nos com essas frases insignificantes, com esses trejeitos engraçados e não peçamos um sentimento aos corações. No que me diz respeito, ele pensando, tenho horror a essas intrigas chãs que terminarão em casamentos, em subprefeituras, em recebedorias gerais ou, se tratar de amor, em arranjos secretos, tanto se envergonho de manifestar paixão. Quer dizer, a coisa arranjada, né? Um emprego público, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. Uma função pública indicada, eventualmente um outro casamento arranjado. Tudo isso no âmbito dessa sociedade parisiense dele da época, mas que a gente pode transportar para os nossos dias também. Vamos lá? Continua ele, não encontro um único desses semblantes expressivos que denunciem uma alma entregue a uma ideia ou a um remorso. Olha, a impressão que eu tenho é que ele está chegando perto, o diálogo aqui, a conversa, chegando perto da nossa personagem, a Júlia. Continuando, aqui o desgosto ou a infelicidade escondem-se vergonhosamente sob gracejos. Não vejo uma só mulher com quem deseje lutar, uma dessas mulheres que nos arrastam para o abismo. Paixão, paixão. Onde encontrar energia em Paris? Olha,
Um punhal é uma curiosidade que se pendura num prego dourado que se orna com uma linda bainha. Mulheres, ideias, sentimentos, tudo se assemelha. É interessante que ele está procurando isso, mas ele é um cara concentrado na carreira, em buscar melhorar e tudo mais. Mas veja que tem umas resvaladas aí procurando por paixões também. Por amor, por aquela coisa bem explosiva. Vamos lá? Não existem mais... Continua, ele está pensando. Não existem mais paixões, porque as individualidades desapareceram. As classes, as fortunas, os espíritos, tudo foi nivelado e todos vestimos um traje negro como que em sinal de luto pela França morta. Perceba que também do ponto de vista do contexto político, Napoleão acabou aí de ser deposto, tem uma outra realidade política aí, né? Acabou em termos, mas aqui mais ou menos nessa época, então nós temos uma realidade política em que ele diz, a autora aqui, a todos vestimos um traje negro como em sinal de luto pela França morta. Uma história anterior acabou de morrer do ponto de vista político aqui. Vamos lá? Não amamos nossos semelhantes. Entre dois apaixonados é necessário diferenças a suprimir, distâncias a vencer. O encanto do amor desapareceu em 1789. Contextualizando, 1789, data da Revolução Francesa, né? Para você ficar antenado aí. Vamos lá? Nosso aborrecimento, nossos costumes insípidos são resultados do sistema político. Na Itália, ao menos, que é para onde ele vai, tudo é categórico. Lá, as mulheres ainda são animais malfazejos, sereias perigosas, sem razão, sem outra lógica que a de seus gostos, de seus apetites e das quais há que desconfiar como se desconfia dos tigres. Veja, ele está fazendo um comparativo, por exemplo, aqui no caso das mulheres, em que na França está tudo mais ou menos morto, ninguém mais tem essas paixões, esses arrebatamentos, e ele acha, né, porque conhece muito pouco provavelmente da Itália ainda, acho que na Itália as mulheres principalmente se dão no ponto de vista afetivo, talvez até sexual, mas do ponto de vista da emoção que ele imagina, lá será melhor para ele. Vamos lá? A senhora Firmiani, que é a anfitriã, né, veio interromper esse solilóquio cujos 1000 pensamentos contraditórios, inacabados, confusos, são intraduzíveis. Ele estava pensando, né, em si mesmado, e essa senhora Firmiani apareceu. O mérito de um devaneio reside inteiramente em seu indefinido. Não é ele uma espécie de valor intelectual? Isto é, esse pensamento, às vezes os devaneios que a gente tem, não tem caminho. Tem um pensamento aqui, daqui a pouco já pula outro lá. A gente não alinhava muito as coisas quando está nesse devaneio que o autor fala aqui. Continuando, vai iniciar um diálogo aqui. Quero, disse-lhe ela, a madame, a senhora Firmiani, tomando-o do braço, puxou ele, né? Falou, quero apresentá-lo a uma mulher que tem imensa vontade de conhecê-lo pelo que tenho ouvido a seu respeito. Olha aí. Contudo, conduziu-o a um salão contígua, que é uma outra sala que estava junto com aquela sala onde eles estavam. Então conduziu-o a um salão contíguo, onde lhe mostrou com um gesto, tipo assim, ó, aquela lá, com um gesto, um sorriso e um olhar verdadeiramente parisienses, uma mulher sentada junto da lareira. Então imagine a lareira, tinha uma mulher sentada, esta senhora apresenta, assim, olha, com um sorriso, é aquela lá. Quem é ela?
Perguntou com curiosidade o conde de Vandenesse, que é o nosso amigo aqui. Uma mulher a quem, com certeza, já se referiu por mais de uma vez, para a elogiar ou criticar. Uma mulher que vive na solidão. Um verdadeiro mistério. Se alguma vez já foi clemente em sua vida, por favor, diga-me o nome dela. Marquesa d'Aiglemont. Respondeu, né? A convidada. A d'Aiglemont é a nossa Júlia, não se esqueça, a nossa heroína aqui do nosso trabalho. Vou tomar lições com ela. De um marido medíocre soube fazer um par de França. De um homem nulo fez uma capacidade política. Mas, diga-me, acredita que Lord Greenville tenha morrido por causa dela, como pretendem alguns maldizentes? Olha por onde anda a boca pequena, a língua do povo. Primeiro dizendo, sabendo que a nossa heroína, a Júlia, a Marquesa d'Aiglemont, é quem sustenta do ponto de vista moral, emocional e de atitude também, quem sustenta o próprio marido Vitor. Tanto é que o Vitor tem posições de destaque na sociedade e aqui está escrito que aquela senhora que está encaminhando ali, a nossa anfitriã, fala barbaridades do marido da Júlia, do Vitor, dizendo que ele é um marido medíocre e ela soube fazer com ele um grande par na França e fez com que ele tenha, inclusive, ele era nulo, de um homem nulo, fez uma capacidade política. E aí, inclusive, cita o Lord Greenville, que é aquele inglês falecido já, que era super apaixonado por Júlia e ela nutria um sentimento por ele também. Então, esses sentimentos todos estão ali naquele salão agora, sendo apresentados a esse nosso amigo aqui, o Carlos de Vandenesse, apresentados pela senhora Firmiani, que é quem coordena aquela festa ali. Vamos lá? É possível. Depois dessa aventura, falsa ou verdadeira, a pobre mulher mudou muito. Deixou de frequentar a sociedade. Em Paris, uma constância de 4 anos é alguma coisa. CAV aqui. A senhora Firmiani calou-se, depois acrescentou com um ar assim malicioso. Esquecia que me devo calar. Vá conversar com ela. Tipo assim, falei bobagem ou falei a mais as informações que eu tinha. Vá conversar com ela, maliciosamente. Vamos lá. Carlos, o nosso amigo aqui, permaneceu imóvel durante um momento, com as costas ligeiramente apoiadas ao portal. Encostado na porta já ali. Ocupado em examinar uma mulher que se tornara célebre sem que ninguém pudesse explicar os motivos em que se fundava a sua celebridade. Isto é, havia, não para essa senhora que acabou de sair aqui, né, que a senhora Firmiani, que reconhecia em Júlia o fato de ser uma celebridade, porque ela aguentava um casamento, né, e fazia com que o marido, o Vitor, tivesse uma expressão política importante lá na França. E ele, o nosso amigo Carlos aqui, imóvel, estava ocupado em examinar uma mulher que se tornara célebre sem que ninguém pudesse explicar os motivos em que se fundava a sua celebridade. A sociedade oferece muitas dessas anomalias curiosas. Veja como o nosso autor aqui vai tecendo essa teia de pensamentos e vai jogando informações
para que a gente também consiga, por isso que é um bom romance, consiga trabalhar mentalmente o destino das nossas personagens aqui. A reputação da senhora d'Aiglemont não era, então da nossa heroína Júlia, não era, por certo, mais extraordinária que a de certos homens que trabalham continuamente numa obra desconhecida. Estatísticos tidos por profundos à fé de cálculos que evitam publicar. Políticos que vivem de um artigo de jornal, autores ou artistas cujas obras nunca saem das pastas, gente sabichona para os que nada sabem de ciência, como Iganarelli. Iganarelli é latinista para os que não sabem latim. Vamos recuperar essa informação. Iganarelli é o personagem de Molière, que é o outro escritor, em Médico à Força, cena 4. Sua mulher o faz passar por médico. Ao examinar uma doente, primeiro pergunta se os presentes sabem falar o latim. Sendo negativa a resposta, cria coragem para exibir o seu pseudo-latim, algo macarrônico. Então, é aquela velha história, né? O sujeito em terra de cego, né? O cara, nesse caso aqui, o Iganarelli, que é personagem de Molière, pergunta, né, só fazendo uma digressão, vai atender alguém, como ele não é médico, né, vai atender uma pessoa e vê ali que tem muita gente esperando para ver ali o que ele vai fazer. Pergunta, alguém sabe falar latim? Aí a galera diz não. Aí ele, claro, fala o latim dele porque sabe que ninguém vai entender e ninguém vai saber se ele não está falando certo ou errado. Voltando para o nosso texto, isso aqui estava no rodapé. Gente sabichona para os que nada sabem da ciência, como Iganarelli é latinista para os que não sabem latim. Tudo isso para poder encaixar uma ideia de que a nossa heroína é algo que produz tanto efeito, mas ninguém a conhece direitinho. Sabe, uma coisa assim muito estranha. Homens a quem se atribui uma capacidade convencionada acerca de um ponto, seja a direção das artes, seja uma missão importante. Esta frase é admirável. A frase é a seguinte: é um especialista, parece ter sido criada para essa espécie de acéfalos políticos ou literários. Veja que construção interessante. Carlos permaneceu em contemplação mais tempo do que queria e ficou descontente por se preocupar tanto com uma mulher. Mas também a presença daquela mulher refutava os pensamentos que um momento antes haviam ocorrido ao jovem diplomata à vista do baile. Veja que ele antes estava pensando sobre que mundo fútil é esse em que essas pessoas estão vivendo. Por outro lado, essa mulher, a Júlia, suscitava nele, e naqueles pensamentos, que pessoa estranha é essa? Será que ela também joga esse jogo dessa sociedade ou não? A Marquesa, então agora a nossa personagem, Júlia, né? Nosso personagem principal, agora com 30 anos, bela balzaquiana, com 30 anos, era bela, se bem que de formas franzinas e excessivamente delicada, como convinha a uma mulher daquele momento, né? Seu maior encanto provinha do rosto, cuja calma traía uma surpreendente profundeza de alma. Seu olhar brilhante, mas que parecia velado por constante preocupação, acusava uma vida febril e a maior resignação. Suas pálpebras, quase sempre castamente voltadas para o chão, raramente se erguiam. Se lançava olhares ao seu redor, era com um movimento triste,
e dir-se-ia que reservava o fogo de seus olhos para ocultas contemplações. Por isso, todo homem superior sentia-se curiosamente atraído por aquela mulher suave e silenciosa. Se a inteligência procurava sondar os mistérios da perpétua reação que se processava nela do presente sobre o passado, da sociedade sobre a sua solidão, a alma não tinha menos interesse em se iniciar nos segredos de um coração, de certo modo orgulhoso de seus sofrimentos. Nela, aliás, nada desmentia as ideias que de início inspirava. Como a quase todas as mulheres que têm cabelos muito compridos, era pálida e perfeitamente branca. A pele, de uma finura prodigiosa, sintoma raramente enganoso, denunciava uma verdadeira sensibilidade, justificada pela natureza de suas feições, que tinham esse acabamento maravilhoso que os pintores chineses dão às suas figuras fantásticas. Seu pescoço talvez fosse um pouco longo, mas esses são os mais graciosos e dão às cabeças de mulheres vagas afinidades com as ondulações magnéticas das serpentes, né? Aquela cabeça assim, né? Dá a essas mulheres uma ondulação magnética que as serpentes têm. Veja que ele está conduzindo o leitor aqui para imaginar uma situação. Se não existisse um só dos inúmeros indícios pelos quais os caracteres mais dissimulados se revelam ao observador, bastaria examinarmos atentamente os movimentos da cabeça e as torções do pescoço, tão variadas, tão expressivas, para julgarmos uma mulher. Vamos lá, página 112 ainda. Na senhora d'Aiglemont, portanto a nossa heroína, Júlia, a indumentária estava em harmonia com o pensamento que dominava a sua pessoa. A sua roupa tinha a ver com esse conjunto todo que o autor descreveu. As tranças largas formavam no alto da cabeça um coque, ao qual não acrescentava nenhum enfeite, porque parecia ter renunciado para sempre à preocupação da aparência. Assim, nunca se lhe surpreendia nenhum desses toques de coqueteria que prejudicam tantas mulheres. Isto é, o excesso de coques no cabelo que, segundo o autor, acabam prejudicando a beleza. Mas, por mais modesto que fosse seu traje, não lhe escondia a elegância do corpo. De resto, o luxo de seu vestido amplo consistia num corte extremamente original. E, se é permitido procurar ideias no arranjo de um tecido, pode-se dizer que as simples e numerosas pregas comunicavam-lhe uma grande nobreza. A roupa dela dava um ar de nobreza. Contudo, talvez ela traísse as indeléveis fraquezas femininas no cuidado que dedicava às mãos e aos pés. Ela tinha um cuidado com as mãos e os pés. Mas, se os exibia com algum prazer, seria difícil a rival mais maliciosa achar seus gestos afetados.
tanto pareciam espontâneos ou devidos a hábitos de infância. Esse resquício de coqueteria fazia-se mesmo desculpar por uma graciosa despreocupação. Esse conjunto de maneiras, essa reunião de pequeninas coisas que fazem uma mulher feia ou bonita, atraente ou desagradável, podem ser apenas indicados principalmente quando, como no caso da senhora d'Aiglemont, a alma é elemento de ligação de todos os detalhes e lhes imprime uma deliciosa unidade. Também sua atitude harmonizava-se com o caráter do rosto e da vestimenta. Somente certas mulheres eleitas, e somente numa certa idade, sabem dar uma linguagem às suas atitudes. Isto é, a gente deve ter visto já muito, eu já vi muitas mulheres assim, há mulheres que têm uma maturidade, digamos que emocional e também intelectual, né, racional, para saber conduzir a sua beleza com os penduricalhos que são próprios que as mulheres usam. Então, esse equilíbrio a nossa personagem tem muito aqui. Também sua atitude harmonizava-se com o caráter do rosto e da vestimenta. Somente certas mulheres eleitas e somente mulher numa certa idade sabem dar uma linguagem às suas atitudes. Será o pesar, será a alegria que empresta a mulher de 30 anos, a mulher feliz ou infeliz, o segredo desse eloquente comedimento? Aqui ele está, e eu quero já aproveitar, aqui a mulher de 30 anos para ele, e lembrando que aqui 30 anos, mais ou menos, para a época era metade da vida. Aqui estou chutando, mais ou menos para a gente poder entender. Que é uma mulher, que ele diz feliz ou infeliz, ela tem esse eloquente comedimento, quer dizer, ela já é madura o suficiente, não é mais menina, né? Não tem tantos arrobos, mas ela é comedida no traje, nas atitudes, na maneira como se comporta na sociedade. Veja que aqui exatamente a gente vê a mulher balzaquiana, que é um termo que se usava muito antigamente, hoje quase não se usa, um termo um pouco pejorativo. Isto aqui é a mulher balzaquiana. Isso há de ser sempre um enigma que cada um interpreta ao sabor de seus desejos, de suas esperanças ou de suas convicções. A maneira pela qual a marquesa apoiava os cotovelos nos braços da poltrona e juntava as extremidades dos dedos de ambas as mãos, parecendo com eles brincar, a curvatura do pescoço, a displicência do corpo, fatigado, mas airoso, que parecia elegantemente quebrado na poltrona, o abandono das pernas, a negligência da posição, os movimentos laços, tudo revelava uma mulher sem interesse na vida, que não conheceu os prazeres do amor, mas que com eles sonhou e que se curva sob o fardo com que a memória a atormenta. Quer dizer, ela está entregue para uma vida que não foi tão legal. Está ali, jogada no sofá, mais ou menos assim, na poltrona. Uma mulher que de há muito desesperou do futuro ou de si mesma. Uma mulher ociosa que toma o vazio pelo nada. Carlos de Vandenesse admirou esse quadro magnífico, mas como o produto de um fingir mais hábil que o das mulheres comuns. Ele achou, essa mulher está fingindo, ela não é assim. Só que ela não é tão comum também. Vamos lá. Ele conhecia d'Aiglemont. Ao primeiro olhar que lançou a mulher, que nunca tinha visto, o jovem diplomata
reconheceu imediatamente desproporções, incompatibilidades, para empregarmos o termo legal, por demais fortes entre essas duas pessoas para que fosse possível a marquesa amar o marido. Quer dizer, ele conhecia o D'Aiglemont, que é o marido da marquesa. Ele já sentiu, não casavam, essas pessoas não casam, não tem similitude. Todavia, a senhora D'Aiglemont mantinha uma conduta irrepreensível e sua virtude dava ainda maior realce a todos os mistérios que um observador podia pressentir em sua pessoa. Passado o primeiro momento de surpresa, Vandenesse procurou a melhor maneira de abordar a senhora D'Aiglemont e, por um ardil de diplomacia bastante vulgar, resolveu importuná-la para ver como ela receberia uma tolice. Ele foi lá, se aproximou. Veja que riqueza de detalhes até agora. O nosso amigo aqui estava encostado ali na porta, ali, né? No batente da porta, sei lá, alguma coisa assim, e só olhando essa mulher e fazendo uma ideia de como ela era, enfim. Embora, e porque ele conhecia o marido dela. Vai iniciar um diálogo, ele vai falar para ela. Disse, senhora, disse, sentando-se junto dela, uma feliz indiscrição fez-me saber que tenho, não sei por que motivo, a aventura de ser distinguido por sua simpatia. Oh, que bacana, né? Devo-lhe tanto mais agradecimentos por jamais ter sido objeto de um semelhante favor. Relembrando, aquela senhora anfitriã da festa disse, olha, eu gostaria de te conhecer, né? E ele está aproveitando e diz, olha, que bom que você me admira, você queria me conhecer, só que usando um artifício, digamos, mais diplomáticos, né? Com as palavras mais bonitas. Devo-lhe tantos agradecimentos por jamais ter sido objeto de um semelhante favor. Por isso será responsável por um de meus defeitos. De agora em diante não poderei mais ser modesto. Para se aproximar. Continuando. Procederá mal, senhor, disse ela rindo. Deve-se deixar a vaidade àqueles que não têm outra coisa a ostentar. Estabeleceu-se assim entre a marquesa e o jovem diplomata uma palestra em que, segundo o costume, abordaram num instante uma multidão de assuntos: pintura, música, literatura, política, homens, acontecimentos e coisas. Falava-se de tudo. Depois, insensivelmente, chegaram ao assunto eterno das palestras francesas e estrangeiras: o amor, os sentimentos e as mulheres. Conversaram de tudo até que chegou o papo sobre relacionamento. Nós somos escravas. Ela, provavelmente. As mulheres são rainhas. Provavelmente ele, né? As frases mais ou menos significativas ditas por Carlos e pela marquesa podiam reduzir-se a essa simples expressão de todos os discursos presentes e futuros sobre tal assunto. Essas duas frases, em certas circunstâncias, não significarão sempre ame-me, amá-lo-ei? Senhora, exclamou com doçura Carlos de Vandenesse, faz-me lamentar profundamente ter que sair de Paris. Na Itália, por certo, não encontrarei horas tão agradáveis como esta. Encontrará talvez a felicidade, e ela vale mais que todos os pensamentos brilhantes, verdadeiros ou falsos,
que se dizem todas as noites em Paris. Antes de cumprimentar a marquesa, Carlos obteve permissão para ir lhe apresentar suas despedidas. Sentiu-se muito feliz por ter dado ao seu pedido um cunho de sinceridade. Quando, à noite, ao deitar-se e durante todo o dia seguinte, lhe foi impossível afastar da mente a imagem daquela mulher. Olha a paixão aparecendo aqui. Quem já se apaixonou, como muita gente, eu também, a gente sente já no ar o encaminhamento desta paixão. O nosso amigo acabou de conversar com a moça, já não consegue nem dormir direito pensando nela. Ora, se perguntava por que a marquesa o tinha distinguido, quais poderiam ser suas intenções, pedindo para o rever, e formulou inúmeras conjecturas, ora acreditava encontrar os motivos dessa curiosidade. Então, embriagava-se de esperança ou desanimava, conforme as interpretações que dava aquele desejo polido, tão comum em Paris. Ora era tudo, ora era nada. Por fim, quis resistir à atração que o arrastava para a senhora d'Aiglemont, mas terminou indo à sua casa. Bem, aqui vou parar porque eu quero dividir bem os momentos do texto para a gente não quebrar o nosso raciocínio. No próximo episódio ele vai voltar na casa da marquesa para conversar, porque a gente já percebeu que ele ficou entusiasmadíssimo com o papo, com a conversa, talvez até com a beleza, com o físico da marquesa, e depois de sair da festa, ele deu tchau para ela e tudo mais, ele ficou encafifado, entabulando mentalmente por que ela se interessou para conversar com ele, porque veja, ela pediu para ser apresentada a ele, e o que ele viu nela, né? Essas coisas típicas de início de paixão, né? Ele já começava a pensar mais nela, tá bom? Então ficamos assim, estou na página 115. No próximo episódio, nós continuaremos essa rica história do nosso amigo aqui, o Honoré de Balzac, a mulher de 30 anos. Valeu? Então é isso, muito obrigado, até mais.